Graça e paz, irmãos de Rolândia. Que alegria vocês começando aí o Ministério Ouvir e Crer, para que a mensagem da fé e do Evangelho simples flua em Rolândia, em São Paulo, no Brasil. Glória a Deus. Pastor Antônio Eduardo, tamo junto. E paz, querido, nosso muito boa noite hoje, né? Hoje sabadão, e nós estamos aqui mais uma vez entrando no seu lar, ouvir e crer no seu lar, num culto de ceia, onde vamos ministrar a palavra, né? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas aí, né? E eu quero desejar a você nesta noite a paz, a graça, né? Que bom poder estarmos juntos, ouvir e crer, né? Ouvir e crer aí no seu lar aí, né? Nós estamos aí para fazer a diferença aí, né? Que bom, né? Hoje nós vamos estar celebrando a ceia, né? No final desta mensagem, você aí vai poder, junto comigo, participar da ceia do Senhor. Talvez você possa dizer, mas pastor, não é só na igreja lá, né, no templo. A palavra de Deus em Atos 4:32 diz que eles repartiam o pão de casa em casa. Então, eu entendo que a ceia era todos os dias. E você pode ceiar com o seu parceiro. O nosso objetivo aqui é levar a palavra de Deus. Então, eu quero chamar vocês. Às vezes eu falo, nossa, eu vou ficar escandalizado, eu vou ceiar. Né? Você aí do nosso Instagram também, do nosso TikTok, pode aí preparar a ceia aí sua, né? O vinho, o pão. Vamos estar orando por você. É importante isso daí. Então, pessoas às vezes vão se escandalizar, falar, nossa, pastor Antônio, né? Não, a ceia, né? É aquilo que Paulo diz, né? Examine-se o homem a si mesmo. Então, eu preciso me examinar, né? Eu preciso, como que eu estou? E hoje nós vamos trazer uma palavra profética da parte de Deus para você aí. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 10. Marcos, capítulo 10. E o verso de número 46. Marcos 10, 46. Amém? Nós vamos trazer uma palavra de fé para você, né? Depois nós vamos estar ceando, né? Participando do corpo e do sangue de Cristo. Muito importante isso, né? E mais um ouvir e crer no seu lar, né? Você, em breve nós já vamos estar fazendo reuniões físicas, né? Não online. Creio que Deus tem algo importante. Marcos capítulo 10, verso 46 diz assim: foram para Jericó. Quem foi para Jericó? Jesus. E quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado aonde? À beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus parou e disse: chamem o cego. E chamaram então o cego, dizendo: coragem, levanta-te, porque ele está te chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego Bartimeu se deu um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que você quer que eu te faça? E o cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. E então Jesus disse: vá, a sua fé te salvou você. E imediatamente passou a ver, seguindo Jesus a estrada fora. Queridos, uma passagem bastante importante para nós, né?
A Bíblia fala nesse versículo que Jesus, ele foi para Jericó. E quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos, juntamente com a numerosa multidão, um cego, que nem nome tinha, né? Bartimeu. Esse capítulo é cheio de cegueira espiritual dos fariseus. Quantas pessoas que estão à beira do caminho, não é? Quantas pessoas que estão à beira do caminho, né? Dos discípulos, do jovem rico, ou dos discípulos, mas algumas vezes, em certo sentido, o cego Bartimeu via melhor do que todos. Ele ouvindo a multidão. Querido, muitas vezes nós temos que parar a nossa vida para ouvir Deus, para ver o que Deus tem para nós. Né? Nós temos que parar. Então nós temos que ouvir. A Bíblia diz que ele, ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar. Começou a clamar. Porque ele sabia naquela situação que só Jesus poderia mudar a sua vida. Só Jesus poderia mudar a sua vida. O que chama é que, surpreendentemente, enquanto as pessoas colocavam obstáculo, né? Que as pessoas, quando Bartimeu começou a gritar, começou a incomodar a multidão. Entende? Começou a incomodar a multidão. E o primeiro passo da multidão era calar Bartimeu. Fica quieto. Cala a boca. Você acha que ele vai parar por um cego, por um mendigo? Então o primeiro obstáculo que colocaram quem quer encontrar Jesus, né? É surpreendentemente o quanto as pessoas colocam obstáculo, né? As pessoas, elas colocam obstáculo. E muitas vezes a gente precisa tirar esses obstáculos da nossa frente. E nós só vamos tirar esse obstáculo com a oração em línguas. Nós só vamos tirar esse obstáculo meditando na palavra. Agora Bartimeu, ele não desiste. Bartimeu, ele prossegue. Bartimeu, ele prossegue porque ele tem um objetivo. E ele sabia que aquele que ele estava gritando era a solução do seu problema. Quem sabe nesta noite, neste momento, existem pessoas que estão nessa situação. Já faz tempo que estão clamando, e tem pessoas dizendo, fica quieta, não adianta mais, acabou. Mas eu quero dizer para você nesta noite, que Deus está mudando a sua vida, querida. Nós precisamos dar liberdade para o Espírito. Nós precisamos dar liberdade para a visão de reino. Pessoas que estão marginalizadas, pessoas que realmente precisam de um milagre, né? Pessoas que realmente precisam de um milagre. De um milagre para mudar o quadro. Não é? Para mudar o quadro. Quem sabe é esse o momento. Só um minutinho. Glória a Deus, aleluia.
Quem sabe esse é o momento que muitas pessoas, querido, estão sofrendo. Muitas pessoas estão decepcionadas. Mas nós, nesta noite, queremos trazer para você uma palavra profética para a sua vida. Bartimeu, ele era cego. Mas quando ele viu a oportunidade, querido, ele não perdeu. Ele prosseguiu. Né? E muitas vezes nós deixamos escapar essa oportunidade. As pessoas, elas querem colocar obstáculos. Querem colocar obstáculo para que você não descubra, através da oração em línguas, o que Deus tem para a sua vida. Preferem viver de amuletos, né? E eu quero nesta noite dizer para você, né, que Deus ele tem um milagre para a sua vida. Nenhuma condenação há, Romanos 8:1 diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas que não anda segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito. Né? Então Deus ele vai trabalhando na nossa vida. E o nosso objetivo é transmitir para você o Evangelho. Não uma placa, não uma denominação, não. Eu ouvi. Não. Nós queremos mostrar Jesus para você. Um novo conceito de palavra. Já estamos cheios de religiosidade, né? De placas, de denominação, querido. Nós queremos hoje é ver pessoas libertas. É ver pessoas libertas da enfermidade, do mal, da miséria, da fome. Bartimeu, ele estava à beira do caminho. Mas aí ele começa a gritar. Ele começa a clamar. E Jeremias 33:3 diz, clamas a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Clamas a mim. Olha o que a palavra está dizendo. Clamas a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Então, se eu começo a clamar, se eu começo a ter um relacionamento com Deus, de forma que esse relacionamento ele vai se tornando íntimo. Agora Bartimeu ele vai gritando e as pessoas elas vão dizendo, e muitos repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais. Quanto mais as pessoas mandavam ele ficar quieto, mais ele gritava. Porque quem precisava do milagre era ele, não era a multidão. Aí olha só, ele gritava, filha de Davi, tem compaixão de mim. O verso 49, Jesus parou e disse, chamem o cego. Querida, essa palavra chamem o cego significa que Jesus sabia que ele era cego. Senão ele podia ter chamado, falar, chame lá o mendigo. Ele disse, chame o cego. Agora o interessante é que aquelas mesmas pessoas que mandaram ele calar a boca tiveram que ir lá dar o recado para ele, querido. Tem muita gente na sua vida que está mandando você calar a boca que vai ter que levar o recado de Deus para você que você tem vitória. Entende? Muitas pessoas que não acreditam no teu chamado, muitas pessoas que não acreditam no teu ministério, muitas pessoas que duvidam de você, dizem assim, isso aí é fogo de palha, logo acaba.
Mas Deus está apostando em você. Deus está apostando em mim. Para quê? Para que você entenda o projeto de Deus. Agora Bartimeu, quando Jesus manda chamar o cego, chamaram então o cego dizendo-lhe, coragem. Aí falaram para Bartimeu, coragem, levanta-te, porque ele está te chamando você. Veja bem que aquelas pessoas que mandavam ele calar a boca foram lá e disseram, olha, ele está te chamando você lá, coragem. Agora o que chama a atenção é que Bartimeu, atirando a capa para o lado, o cego levantou e deu um salto e foi até onde estava Jesus. Bartimeu, ele atirando uma capa que ele tinha, que essa capa era dada, né, para os mendigos, era uma tal de, poderia dizer assim, uma, como podemos dizer, uma ordem lá para ele poder mendigar, né? Tipo assim, um alvará de licença, seria aquela capa. Ele joga fora. Porque a certeza de Bartimeu era grande. Quando nós temos uma certeza de que Deus pode mudar o quadro da nossa vida, que Deus pode transformar a nossa vida. Bartimeu, ele, atirando-se a capa do lado, para o lado, o cego levantou, deu um salto e foi até Jesus. Olha só o teor disso, querido. É quando nós aderimos confiança em Deus. Quando eu tenho confiança plena no Senhor. Quando eu tenho confiança plena em Deus. Eu entendo que está um projeto sobre as nossas vidas. Agora o que chama atenção é que Jesus lhe perguntou, o que queres que eu te faça? Verso 49, Jesus disse, chame o cego. Então Jesus sabia que ele era cego. Agora Jesus lhe pergunta, o que queres que eu te faça? É aí que eu quero chegar agora na mensagem. Marcos 11, 22. Se você disser, querido, muitas vezes o problema tá porque eu não falo o problema. Se você disser este monte, muitas vezes nós não falamos o nosso problema. Muitas vezes nós ocultamos o nosso problema. Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Quem sabe nesta noite existe Jesus perguntando para pessoas aí, o que queres que eu te faça? O que quer que eu te faça? Qual é o problema que você quer que eu resolva? Qual é a situação que você quer que eu resolva? Ele poderia chegar e dizer, olha, eu vou te dar a visão. Você está enxergando. Mas ele queria saber de Bartimeu o que ele queria. E nessa mesma forma, Jesus quer saber de mim e de você o que nós queremos. Não é? E muitas vezes nós estamos que nem lá em João 5, no tanque de Betseda, né? Que havia um coxo que há 38 anos, e toda vez que o anjo movia a água, não era curado, nunca Jesus chega por detrás e pergunta, você quer ser curado? E aquele coxo, ele lança um turbilhão de dificuldade, ninguém me joga, ninguém faz isso, ninguém faz aquilo. E muitas vezes nós estamos nesse foco. Porque a religião, os religiosos ensinam isso. Mas eu quero trazer nesta noite uma revelação do céu para você.
que Deus vai fazer com que você busque, né? Mergulhe na oração em língua. Mergulhe num propósito com Deus. Deus vai trabalhar grandemente na sua vida. O que queres que eu te faça? Quem sabe você aí, o que queres que eu te faça? Jesus está perguntando para você, meu querido, minha querida. E o que nós temos respondido? O que eu tenho respondido? Amém, querido? Eu não vou alongar muito, porque ontem eu estava com a garganta, ainda estou com a garganta meio dificultosa, né? A gente não vai alongar muito, mas nós já vamos estar passando para a ceia, né? E quero convidar você a fazer parte do Ouvir e Crer Rolante. Vem aí conhecer, liga para o pastor Eduardo, pastor Antônio Eduardo, e vamos junto, né? E você vai ver que a sua vida vai mudar, querido. Porque você vai aprender a ter um relacionamento com Deus. Você vai aprender a ter um relacionamento com Deus, né? E esse relacionamento é eterno. Amém, querido? Querido, os nossos cultos online é quinta, sexta e sábado. Entende? Ontem nós não tivemos, né? Nós já colocamos aí, era para ser ontem a ceia, mas não foi. Foi hoje, está sendo hoje. E venha fazer parte conosco. Ligue para o pastor Antônio, 43 988 487976. Antes de nós ministrar a ceia, eu quero falar sobre ofertas, sobre semente. Querido, é importante você abrir a mão para o reino. E como ouvir e crer, nós estamos iniciando agora, né? Ouvir e crer não existe. Existe Araponga, Londrina, né? Rolândia não tem, né? Nós estamos aí, né? Começando esse trabalho, e não é fácil, né? Mas eu creio que Deus está no controle, né? E eu creio que até o final do ano nós já estamos fazendo as nossas reuniões físicas, né? Já com um grupo de pessoas, né? E nós precisamos de você nos ajudar, né? É um ministério que tem como base Goiânia, né? Do apóstolo Heber Rodrigues, né? E é sério. Eu queria chamar você a ser um ofertante desse ministério, a fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, onde nós sempre ministramos uma palavra. O apóstolo Heber ministra uma palavra lá, a bispa Iula, né? E você vai estar nos abençoando com sua oferta, seus dízimos. Como Paulo escreve em 2 Coríntios 9,6, que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Você do TikTok, quiser abençoar, a chave do Pix, pode anotar aí, é 43 98848 7976. Faça um Pix, faça oferte, né? Eu costumo dizer assim, a gente precisa abençoar a obra de Deus. Então, eu quero chamar você a ser um ofertante, né? A honrar com as suas primícias, entende? Que Deus é bom. Seja fiel. É como Paulo diz, né? Que o que semeia pouco, pouco também ceifará. Mas o que semeia com abundância, abundantemente colherá. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E Deus dá semente ao que semeia. Matou a charada. Então quero chamar você a ser o nosso dizimista, o nosso ofertante. Beleza? Vamos para a ceia? Vamos estar ceando, vamos estar orando pelo pão nesse momento. Pai, nós te damos graças, Senhor, ó Deus, por esse pão, por essa partícula, que a partir deste momento seja alimento para o nosso corpo. E para essa pessoa, Pai, que vai estar junto comigo, ceando. Pai, que neste momento, Senhor, possamos
Pai, receber o teu corpo, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar pelo cálice. Pai, nós te damos graça, nós te louvamos, ó Pai, por esse cálice, desse suco da uva, Pai, que agora simboliza teu sangue, que seja remédio, Senhor, para nossa alma, para o nosso corpo, para o nosso espírito, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu cálice. Glória a Deus. Querido, quero agradecer a você, desejar uma ótima noite, um ótimo final de noite de sábado, um domingo abençoado, que Deus abençoe a sua vida e chamo você a vir para o Ouvir e Crer Rolândia, conhecer o nosso ministério. Você pode ligar para mim no 43 98848 7976, né? E nós vamos bater um papo, a gente vai passar mais ou menos o que é o Ouvir e Crer Rolândia. Seja um ofertante, um dizimista, que Deus abençoe em nome de Jesus. Graça e paz, uma boa noite.